A defesa nível Índia acontece após as jogadas D4, cavalo F6, C4 e 6, cavalo C3 e bispo B4. Isso, B4 é a jogada que caracteriza a defesa miso-índia. Nesse momento, o branco tem várias opções. Uma dessas opções é a opção dama. C2 seria a variante principal. Variante clássica tem bispo G5, seria a variante Leningrado. O branco também dispõe da variante I3, que seria a variante Rubinstein. O branco também dispõe da variante Spilma Dama B3. Dispõe também do sistema Katarov, que é a variante que é seguido de G3. O cavalo F3 foi muito utilizada pelo maior jogador de todos os tempos, e também a variante 6 bicho, que é com A3. Porém, nessa partida foi jogado a variante I3, sem dúvida a mais popular de todas, variante Rubinstein. Sempre foi um grande problema para as pretas. Contra Nissonin após I3, as pretas seguem com roque o branco, bispo de 3, e aqui as pretas fazem uma das jogadas características das pretas na nível Indi. Aqui as pretas jogam de 5, essa ruptura. Os planos comuns na Nisson Indi, em outras variantes também. É muito comum o jogador das pretas utilizar a ruptura C5 com a ideia de quebrar o forte centro branco. Também é muito utilizado da nível Indi. O plano de jogar com D6 seguido de E5 também é um dos planos da nível índio e também da nível índio. É muito comum para o jogador das pretas criar algum ataque na ala do rei. Portanto, nessa partida, seguimos com a jogada de 5 após de 5. Nessa partida, o jogador das brancas definiu muito rápido a situação do centro. Alguns jogadores preferem continuar a partida com desenvolvimentos comuns como cavalo F3, vai seguindo a partida. Porém, nessa partida, o jogador das brancas jogou de uma forma bem definida. Ele fez a definição de sintoma de 5. Essa jogada branca nesse momento pode ser um pouco duvidosa, pois com essa troca facilita muito a vida do bispo de C8 das peças pretas, pois esse bispo se encontra bloqueado pelo próprio peão de E6. Então, após se toma de 5 e as pretas e toma de 5, o bispo ganha vida. Mesmo que eu não chegue a utilizar o bispo por essa diagonal, eu ito A3, mas também esse lance liberta para minha torre jogar. Portanto, aqui nessa posição, este é um lance que define muito rápido o centro, porém sempre se deixa essa dúvida se é benéfico ou não. As brancas após e toma de 5, o branco deveria continuar o seu desenvolvimento de forma natural, com cavalo de G para E2, porém aqui o branco jogou A3. Essa jogada A3, após ela, as pretas capturam cavalo. O branco recaptura o bispo, e aqui as pretas enxergam uma interessante variante. As pretas jogam B6. B6 é uma jogada que deixa algumas possibilidades. De meio jogo as pretas podem tanto jogar agora o bispo na diagonal, C8A3, como também C8A6, além da jogada B6 apoiar, possível ruptura com C5. Então B6 é uma jogada bem criativa e interessante para as peças pretas aqui. As brancas jogaram dama para casa A4. Essa jogada não é muito aconselhável. Jogada mais comum nessa posição é a jogada cavalo I2.
O branco preocupa rapidamente com seu rei. Ele quer fazer o roque. Então prossegue a partida. Após a jogada dama 4, as brancas querem impressionar as casas brancas das pretas no território preto. Porém, após dama 4, as pretas jogam lance muito forte. As pretas jogam lance dama 8. Após a jogada dama e 8, o branco tem que decidir se troca ou mantém a dama no tabuleiro. Com as trocas de dama, a partida ficaria muito igualada e provavelmente o resultado da partida seria o empate. Contudo, o branco procura manter sua dama e retira a dama para a casa C2. Após dano C2, as pretas jogam seu bispo para A6, assim brigando pela ação do centro. O bispo de A6 vai eliminar o forte bispo de D3, que é a melhor peça, adversário. Se a gente reparar bem, muito importante a gente observar esse fator, pois o bispo C8 estava inativo, não estava jogando. E o bispo de D3 fazendo uma forte pressão dos dois lados do tabuleiro. Após eliminar ele, o branco perde um pouco da sua vantagem. Então, bispo A6, o branco realiza bispo, toma 6. As pretas cavalo toma E6. A6, o branco segue com cavalo para F3. Agora o branco aparentemente vai defender seu rei. As pretas, assim como eu tinha falado anterior, que B6 apoia C5, as pretas jogam torre C8, preparando a ruptura C5. E também interessante observar que a torre, após C5, vai fazer uma grande pressão na dama branca. Então, muito importante observar esses fatores táticos. O branco roca e as pretas seguem com C5, procurando agora fazer pressão na ala da dama branca. O branco retira a dama para a casa de 3, pois sabe que essa ameaça às pretas é uma ameaça forte. Então as pretas, após dama de 3, têm seu cavalo de A6 ameaçado. Porém, as pretas decidem que não quer retirar o cavalo dessa forte posição e joga um criativo dama 4. A dama pressiona mais as casas brancas na da dama, defende o cavalo. E aparentemente as pretas já assumem iniciativas da partida, devido aos lances passivos e duvidosos do branco. Durante a abertura, então, após dama 4, as brancas seguem com cavalo de 2, que era uma jogada duvidosa, pois o branco deveria jogar lances como cavalo e 5. Seguido da jogada F4, jogadas como essa para tentar tomar iniciativa, criar alguma ameaça na aula do rei das pretas, ou além de cavaleiro 5, alguma jogada com um bispo de C1, que ainda só está assistindo à partida, ainda não está fazendo parte da luta. Então, após cavalo de 2/1 jogada passiva, as pretas terminam de desenvolver todas suas peças, com torre de F para casa e 8. Nesse momento, as pretas estão totalmente rápidas a iniciar qualquer ataque, pois todas suas peças estão de prontidão. O branco segue com torre e 1, uma interrogação, pois observe bem que a torre de 1 é uma peça solta e peça solta é debilidade. As pretas aproveitam essa debilidade de forma instantânea. Ou seja, se seu adversário tem pontos débeis, se tem peças soltas como a torre de 1, a dama de D3, a torre de A1 e, além do mais, peças restringidas como o bispo de C1 e o cavalo de D2. É um ótimo momento para você abrir a posição.
Você abrir a posição quando suas peças estão de forma harmônica, estão jogando, e seu adversário está em situações inferior, você poderá sempre ter a chance de ter um ataque de muito sucesso. Portanto, o preto joga, se toma de 4 abrindo a posição. Após se toma de 4, o branco joga, se toma de 4. Interroga, pois agora o preto dispõe de uma ameaça tática. Qual é essa ameaça? Essa ameaça é a jogada cavalo para B4, justamente aproveitando que a torre de A1 está solta. Contudo, o cavalo pode ir para a casa B4. Ameaça a dama branca e ameaça um ataque duplo na casa C2. Os cavalo B4, o branco captura o cavalo. As pretas capturam a torre. As pretas, nesse momento, adquirem boa vantagem material. O branco joga cavalo para casa B3, pois o seu bispo está sofrendo uma dupla ameaça de torre-dama. Um cavalo para B3 ameaça a dama e protege o seu bispo. As pretas, simplesmente de acordo com os manuais, estratégia, quando temos vantagem material, devemos procurar simplificar a posição. Então, após dama C3, o branco abandonou, pois a troca de damas se torna quase inevitável. Pois a jogada dama C3, além de ameaçar a troca de damas, também está ameaçando a torre de A1 e também o cavalo de B3. Então é uma jogada muito ativa, com múltiplas ameaças. E com a troca das damas, o branco sabe que sua vida que está chegando ao fim. Essa partida está muito difícil salvar. Então ele resolveu abandonar.